eu tenho certeza que um dos seus sonhos é viralizar, atingir milhões de pessoas, conquistar milhares, dezenas ou talvez centenas de milhares de seguidores, mas eu posso te dizer uma coisa: a viralização que aconteceu aqui dentro de casa, num dos nossos perfis, no perfil da nossa sócia, foi uma das piores coisas que aconteceu pro nosso negócio. E nesse vídeo a gente vai falar exatamente desse caso e como a viralização foi uma das piores coisas que aconteceu pra gente. Bora lá. A gente tem uma agência há cerca de 5 anos e aí a Marina, que é a sócia, ela tinha um perfil e ela utilizava esse perfil para criar conteúdos com o objetivo inicial de atrair gente para o nosso negócio, que era a agência. Até que há alguns 4 anos atrás, ela criou um quadro. Esse quadro era o Notícias da Semana em 60 segundos. E ele falava sobre notícias que tinha acontecido naquela semana no mercado geral. Às vezes era de investimento, às vezes era de tecnologia. Só que, o que aconteceu? Ela ficou fazendo esse quadro por cerca de 2 anos. E em algum momento, 2 desses vídeos viralizaram, atingiram, sei lá, dezenas de milhões de visualizações. E com isso, em cerca de 2 semanas, a gente ganhou cerca de 80, 90 mil novos seguidores. E quando a gente se viu no meio daquela crescente de novos seguidores, a gente pensou, cara, que a gente tá feito. Um monte de gente conhece a gente, vai conhecer a gente, um monte de gente vai procurar os nossos produtos, a gente vai estar feito, a gente vai crescer o negócio pra caramba agora. Agora é só aproveitar e surfar essa onda. Mas na verdade foi um grande erro e levou a gente pra um lugar que a gente não gostaria. Tá, e qual que foi o erro? Bom, o primeiro erro foi atingir o público errado. Se a gente parar pra analisar e tentar entender o que era aquele conteúdo, era um conteúdo de notícias. E nessas questões de notícias, você vai fazer um conteúdo mais leve, mais superficial e um pouco mais de entretenimento. E foi exatamente isso que atingiu as pessoas. Então, as pessoas que vieram para o perfil da Marina eram pessoas que estavam procurando entretenimento de uma forma e se manterem informadas. E não era aquilo que Marina queria, não era aquele público que Marina precisava atingir. Só que naquele momento ela nem sabia quem ela queria, ela estava feliz que aquele público tinha chegado. O segundo era a forma que a Marina era percebida pelas pessoas. Naquele momento, como a Marina estava falando sobre notícias e estava passando informação um pouco mais leve e descontraída, ela passou a ser percebida como uma comunicadora e não como alguém que pode ajudar outras pessoas. Então, a função dela de atingir mais gente com o objetivo de atrair pessoas ou ser percebida como uma autoridade não funcionou. E as consequências ou prejuízo dessa viralização foi, primeiro, uma audiência que não converte. Agora a Marina estava lotada de gente, 100 mil seguidores, de pessoas que não iam virar nossos clientes de forma nenhuma. Pode ser que tinha alguma pessoa que estava interessada ali, talvez nos nossos serviços, mas eles nem reconheceriam através da Marina uma possível solução para o problema deles. O segundo ponto era a expectativa desalinhada. Então foi basicamente o que eu falei com vocês lá no início. As pessoas esperavam da Marina notícias. E não uma Marina que ensinava a crescer através do digital, uma Marina que propagava a utilização de agências para crescer, fazer conteúdo, enfim, crescer de uma forma geral os seus negócios, os e-commerces ou a própria marca pessoal das pessoas. E um outro ponto foi uma identidade muito confusa. Como a gente se viu no meio de uma viralização e falando, caraca, a gente está muito feliz, vamos aproveitar esse momento, a gente tentou criar um movimento para aproveitar essa situação, mas no final das contas a gente não estava conseguindo extrair muito daquilo dali. Então a gente ficava entrando no embate de para qual lugar é melhor a gente ir, porque a gente supostamente tinha visto a gente indo para um caminho legal que tinha atraído muita gente, só que a gente não estava percebendo que aquele caminho estava levando a gente muito mais longe do objetivo que a gente queria, sabe? Então a gente precisou em algum momento fazer uma outra rota. E aí quando a gente tentou comunicar isso para Marina, a gente basicamente ficou com uma identidade que acabava mostrando uma coisa que não era a que a gente conseguiu através da viralização. Uma outra consequência foi atrair oportunidades que eram erradas. A gente foi buscado por pessoas para fazer publis, para fazer anúncios de e-commerce, e quando a gente ia olhar, não era aquele lugar que a gente estava indo. E por fim, cara, talvez seja a coisa mais importante, a pior consequência, a gente gastou muito tempo e muita energia no lugar errado. Isso fez com que a gente não crescesse tanto quanto a gente gostaria e passar por vários momentos de crescimento, depois queda, porque a gente estava indo para um caminho completamente diferente daquilo que a gente pensou inicialmente. Isso fez com que a gente tivesse pouca energia para ir para o caminho correto. E aí vem uma lição muito importante. Quais são os custos de você corrigir essa viralização? Cara, isso dá um trabalho que às vezes a gente passa despercebido, a gente não analisa o quanto isso realmente dá trabalho. Pensa o seguinte:
Nesse caso, a pessoa que tem um perfil pessoal, inclusive ela é minha sócia e também minha namorada, você imagina, ela tem um apego àquele perfil como se fosse ela. Por mais que aquele perfil, de certa forma, pertencesse à empresa, ou ele deveria ser um canal de aquisição para a empresa, mas a pessoa tem uma proximidade muito grande com aquilo. E quando você precisa fazer com que aquela pessoa vá para um caminho diferente daquilo que ela está almejando, você acaba entrando em conflito muito grande, que muitas vezes entra no conflito pessoal e a pessoa acaba ficando na defensiva. E isso é realmente um prejuízo gigantesco, porque a gente precisa ficar fazendo movimentos de alinhamento de rota o tempo todo. E ninguém gosta de ficar recebendo feedback, ninguém gosta de ficar olhando e vendo que você está fazendo tá errado. E isso de fato causa muito prejuízo, sem considerar no prejuízo financeiro e no prejuízo de tempo e energia que a gente estava falando. A gente demorou cerca de, talvez, 2 anos um pouquinho, para a gente acertar e voltar a acertar um lugar que a gente gostaria de ter feito lá atrás. Se eu paro para pensar e analisar o caminho que a gente fez nos últimos 2 anos, eu não acho que tenha sido um caminho bom, nem ótimo, mas nem bom pra gente, sabe? Talvez a gente hoje, talvez não, eu tenho certeza que hoje a gente tá num caminho legal, que a gente tá indo para um lugar que a gente quer ir com um objetivo muito claro, com todo o alinhamento da nossa estrutura, tanto de empresa quanto das pessoas aqui, com um objetivo muito claro. Mas, lá no passado, demorou pra gente perceber isso e demorou pra gente acertar essa rota. Isso é muito complicado. Então, às vezes uma viralização, ela realmente pode te levar para um lugar que você acha que tá indo bem, mas na verdade, ele pode estar te levando para um lugar que você vai demorar muito para sair, porque você vai demorar muito para perceber que você chegou no lugar errado e depois para você aceitar que você chegou naquele lugar errado e precisa dar vários passos atrás e diminuir o seu engajamento, falar sobre assuntos que não vão render engajamento, não vão render visualização. Então você tende a voltar para o seu modo padrão, que era fazer aqueles conteúdos que não estavam te gerando resultado, mas por uma questão talvez íntima sua, você se sente um pouco mais confortável. Então basicamente essa é a lição que eu queria tirar um pouco desse vídeo, que às vezes a gente percebe. Aliás, às vezes a gente não percebe, mas tem muita coisa que é colocada pra gente, e eu vejo muita gente no mercado digital falando sobre viralização, falando sobre alcançar muita gente. Cara, eu vejo pessoas incentivando negócios locais que vendem só para regiões pequenas. Eu vejo gente incentivando aquelas pessoas a viralizarem. Isso não faz o menor sentido, porque você precisa ser reconhecido na sua região, sabe? Não adianta você ser de Vitória, por exemplo, onde eu moro, e seu vídeo está sendo impactando o pessoal lá de São Paulo, Acre. Isso é irrelevante para o seu negócio, porque você nunca vai conseguir vender para aquelas pessoas. Você precisa conseguir impactar as pessoas daquele local que você está. E isso que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Se você estiver atingindo o seu público errado, aliás, se você estiver atingindo o público errado, você realmente está se distanciando do seu objetivo. Então, cuidado muito quando você viraliza com as coisas, cuidado muito com o seu objetivo de viralização. A viralização não deveria ser o objetivo de ninguém, em raríssimas exceções onde você entende muito bem o que você está fazendo e entende muito bem o seu modelo de negócios. Então, basicamente isso. O vídeo por hoje é só. Caso você tenha chegado até aqui e gostou desse vídeo, eu vou pedir encarecidamente que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal, faça o seu comentário, pode dar o feedback que você quiser. Eu vou olhar todos e prometo responder todos enquanto a gente tiver poucos feedbacks, porque a gente tá no início e assim que a gente crescer não vai ser capaz de responder todo mundo. É isso, até mais, até o próximo vídeo. Bora!